Luxemburgo mostrando. E aí vamos falar de Luxemburgo, Fernandinha. O Luxemburgo... A gente tem aí... Aspas. Tem aspas do Luxemburgo aí, né, vamos ler. o Mules? Coloca aí na tela. Tem Bota na tela aí, sonora, vamos tem ver pra sonora. falar. Vamos falar de Luxemburgo. Tem a sonora. Tem a sonora, mas peraí, só antes de colocar aí é o seguinte. O Luxemburgo hoje, e aí vou repetir, ele é uma faísca do que ele já foi. Então assim, quando a gente chega aqui e fala que técnico brasileiro, infelizmente, já passou o tempo, isso não quer dizer que não pode voltar o tempo de técnico brasileiro, é só estudar. Né, estudar para ver o que está acontecendo no futebol moderno, futebol físico. Hoje em dia, você vai ouvir as coletivas, inclusive desse senhor aí. Futebol é igual, futebol é hoje contra hoje. É o Corinthians ganhar 3 seguidas, já tá lá na ponta. Sabe, esse é o discurso do cara. Então, assim, mostra nitidamente que ele é um cara completamente despreparado. O Luxemburgo, Dava, sempre foi um treinador conhecido por ter pulso. Um cara que não fecha, ele fecha com os moleques. Se é medalhão ou não, ele saca. Entende? E fechou com os medalhões. A primeira coisa que ele fez foi ser dominado, mas doutrinado pelos medalhões. Chegou lá e já era, se entregou. Ele chegou pro Azeitona, pro Gil e falou: sou seu. E é isso, e acabou. Então, hoje, ele é um cara que é mandado pelos jogadores. É nítido isso, porque não faz no menor sentido o Luxemburgo, que é, assim, uma das poucas qualidades, quando ele assumiu o Corinthians, ainda eu falei aqui nesse programa, eu falei, cara, pelo menos o Luxa, ele não vai ter o problema que outros técnicos tiveram. Né? Que é se entregar pra medalhão. Vou fechar com esses caras, porque senão eles vão me derrubar. A primeira coisa que ele fez foi se fechar com esses caras. Então, assim, é um cara que faz o menor representa sentido. mais do que já foi. Ele mesmo fala, vamos ver o que a torcida fala. E, pô, a torcida... O Gil, ninguém da torcida tá falando pra continuar com o cara. É o escudo do fantasma de Itaquera lá, que só aparece pra falar porcaria. Não deveria nem aparecer mais. Foi contratado pra ser o escudo, pra falar com torcida organizada, pra ficar falando, mas você tem que perguntar se a torcida quer. Quer o Luan? Você quer o Luan? Mas, peraí, você tá perguntando se a torcida quer o Gil também? Você tá perguntando se a torcida quer o Fábio Santos? Você tá perguntando se a torcida quer o Fagner? Então você tem que começar a perguntar de todo mundo. Ô, Vanderlei, você sempre foi um cara que teve personalidade, Vanderlei. Personalidade. E no Corinthians, desculpe, você parece um técnico amador, iniciante, com medinho de medalhão. Hoje você é uma faísca do que você já foi, velho. Então, assim, um cara que chega nessa idade, com essa bagagem, você foi um dos melhores técnicos que a gente teve nesse país. Hoje você beira um cara, assim, desculpe, dominado por jogador. A primeira coisa que você devia fazer é ter uma visão dos seus jogadores, do seu material humano. É nítido a falta de qualidade que tem no Gil hoje, a falta de potência que tem no Fábio Santos. Não levem... e não levem isso pelo lado pessoal, não. O Fábio Santos é um cara que eu respeito pelo que ele conquistou dentro do Corinthians. O Fábio Santos é campeão mundial. O Fábio Santos é pica. Só que hoje não dá mais. A mesma coisa que era o Jô, a mesma coisa que foi o Gil um dia. Agora, cara, se eu, torcedor, tenho essa visão de que, olha, esses caras não dá mais. Como é que o cara que tá no dia a dia ali, vendo o cara, olha... Sabe o que eu acho que acontece? É que como o elenco do Corinthians é tão ruim, o Gil deve ser muito bom nos treinos. Ninguém deve passar pelo Gil, Fernandinha, nos treinos. Impossível. Sabe? Porque quem que é nossos atacantes reserva, né? Quem que é nosso... Entendeu? Tem um ótimo... Entendeu? Aí chega no Gil, caralho, Gil grandão, hein? Aí vai pro jogo... Mas não é possível, mas cara. aí não é só treino, né, Crosser? E ele tá vendo os jogos que tem, não vai... Caralho, bloqueou Júnior Moraes. Cara, eu lembro que teve, assim, essa coisa que a gente escuta o Cross falar e tal, não sei o quê, mas, cara, eu lembro de um jogo, não sei se foi ano passado ou retrasado, que foi Flamengo e Corinthians em Itaquera, que o Flamengo aplica um 3-0 no primeiro tempo. E vai pro Aí a substituição que rola, que é Gabigol, entra Gabigol. Não. Que sai pro intervalo. Chorando. E o Gil. Pô, joga na moral aí. E o Gabigol, eu vou jogar fazer gol, irmão. Tipo, cara. Eu lembro. Isso aí Tem que saber perder, né? O negócio assim, ele fala. Tem que saber perder também. Cara, mas a gente só perde, pô. Tinha que falar pra ele, tem que saber ganhar também. Vamos escutar. Põe na tela. Pica pro Shell aí. Pica pro Shell. Eu acho que Todos cheio desse mimimi dele. o crescimento está existindo. Eu acho que começou não mal. me recordo dessa minha passagem agora, esse tempo que eu estou no Corinthians, nós temos um volume de jogo e tanta intensidade e tantas situações de fazer o goleiro trabalhar. Então nós estamos... Ô, Maurício, peraí. Volta ali. Mas... Volta ali. Eu vou pedindo pra você pausar e aí tu vai pausando. Volta do início, tá? Motivação pra pro Shell. Eu acho que o crescimento está existindo. Eu acho que não me recordo
Dessa minha passagem agora, esse tempo que eu estou no Corinthians, nós temos um volume de jogo e tanta intensidade e tantas situações de fazer o goleiro trabalhar. Olha, cara, é assim. Tem que coisa boxe, que... né? Não, boxe, não, tem coisa que você tem que rir pra não chorar. Que jogo é esse que ele tá vendo, Fernandinho? Que jogo é esse que ele viu? Aliás, você torcedor do... Foi o mesmo jogo? É o mesmo Corinthians que nós, torcedores... É o mesmo que o Luxo... Porque às vezes ele tá no campo e ele não tá enxergando, cara. Às vezes é isso. Às vezes ele tá no campo e tem uma visão assim de baixo, não consegue ver um jogador atrás do outro, e a gente com a visão panorâmica da TV. Eu acho que é isso. Mas isso é desde a primeira coletiva do pelo amor de Deus. Toda coletiva ele fala. A gente tá melhorando, estamos evoluindo. E não tá. Mas isso aí não é claramente. Não, só media training. É tipo, ele não quer arrumar confusão com o jogador. É simples. Então, esse é o ponto que ele tem que vazar. Pois é. É um cara sem pulso. Pois é. É um cara que não tem mais a personalidade que deveria ter. E, cara, eu acho esse cara foda. Achava, né? O treinador Luxemburgo era foda. Esse cara aí que a gente tá vendo agora não é. É um senhorzinho indefeso. E só bota a lenha na fogueira pra torcida reclamar mais. Porque, pô, se ele tivesse vindo numa coletiva e falado, pô, realmente jogamos mal, temos que melhorar, vale muito mais pra gente do que ele vir e falar, sim, não, estamos evoluindo. Cara, às vezes, Dava, é exatamente isso, Fernanda. Olha, o time não tá desempenhando, Luxemburgo. O que você acha disso? Olha, acho que a gente tem que voltar pro nosso CT, treinar e tentar ver qual que é, sabe, aquela mais básica de todas. Às vezes é melhor você fazer o arroz com feijão do que inventar. É isso aí, Dava, é muito daquela parada da galera que tá acostumada com aquela mídia tradicional. E aí, mais uma vez eu tenho que falar isso. Nós que somos mídia alternativa, e hoje a gente vive no mundo de internet, Fernandinha, onde a informação chega muito rápido. Você não consegue mais enganar o torcedor com esse papinho furado aí, não. De que, olha, eu vejo que o projeto tá aquecendo. Ninguém tá vendo porra nenhuma, Luxemburgo. A gente vê, a gente hoje tem as métricas dos jogadores, a gente tem desempenho dos jogadores que são mostrados aí. O calor do mapa de calor hoje é disponibilizado para todo mundo. Luxemburgo, não dá para enganar torcedor nenhum. Duílio, aproveitando, todo mundo sabe de tudo o que acontece. Não adianta fazer media training com treinador, vir com um papinho bonitinho de político. Não vai funcionar. As pessoas têm acesso à informação. Não tá melhorando, não tem volume de jogo, não tem nada, Luxemburgo. O seu time é uma vergonha, é um time completamente desorganizado, um time que não consegue fazer uma triangulação, não consegue fazer uma tabela. Não dá. Você isolou o Roger Guedes e matou o melhor jogador do time. Foi isso que você fez. Pode soltar, Maurício. Solta aí, Maurício. Então nós estamos, por isso que eu estou falando, olha, perdemos o jogo, mas o próximo jogo nós temos possibilidade de conseguir o resultado. Eu fico feliz. Pausa. Vocês estão entendendo o buraco negro, o gargantua que a gente está mais uma vez? Vocês estão entendendo o buraco negro? Vocês estão entendendo o quão de perdedor é esse discurso? É mesmo. Não é? Você não fica com vergonha? De ganhar. Não, olha que vergonha. Parece que ele é treinador Perdemos, do Ibis, velho. mas vamos lá. Não, vamos. Só uma observação em cima de tudo isso. A gente tá falando de uma derrota para o América Mineiro, penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar, tem esse detalhe, né? Vocês estão entendendo o quão fracassado é isso? Sabe? Não, é que no próximo jogo talvez a gente possa em algum dia ter a chance mas de... hoje o Corinthians Muniz, lança uma enquete pra gente aí, pra ver se a galera quer que o Luxemburgo tenha tempo pra trabalhar. Cara, olha, é impressionante assim como é mal preparado, sabe? Não tem ninguém, assessoria do Luxo. Um chat GPTzinho. Não faz um bagulho desse, não fala uma coisa dessa, você não tá treinando. Você tá no Corinthians, cara. Por mais que o time hoje esteja uma draga, tudo desorganizado, a gente esteja às traças aí. Nossa. Cara, você não pode falar isso, sabe? E tem só uma observação em cima de tudo isso. Eu não sei se vai dar tempo da gente comentar, mas saiu que o Flamengo, a diretoria do Flamengo vai pra Alemanha conversar com o Bayer para ver o modelo de SAF que é lá na Alemanha, que é diferente e tipo assim, são sócios minoritários, porque lá na Alemanha não pode um clube vender 100%, no máximo 50%. Eles estão estudando o modelo do Bayer. Eu li algumas coisas, não me aprofundei muito não, mas para times como Flamengo e Corinthians, é um modelo que faz um sentido. Aí tem os próprios patrocinadores fazem parte, né, do porque assim, hoje também saiu que o que acontece? Eu estava vendo alguns contestarem algumas negociações, tipo a negociação do Mantuan, por exemplo, que anunciou que era 10 milhões de euros, depois virou 3, e aí ninguém sabe para onde foi esse dinheiro, umas coisas assim, e vai ser o balanço, né? E aí as prévias que os jornalistas descobriram é que o Corinthians teria reduzido a sua dívida em 40 milhões, mas mesmo assim ainda está acima de 900.
Então, assim, é um buraco complicado. Sim, né? mas segundo o Duílio, ele vai ser conhecido por ter pagado as dívidas. Pois é. Mas solta aí o treinador aí com discurso fracassado, Molis. A postura do time quando teve atrás de jogar o time do América para trás. Você não joga o time do América para trás porque você quer. Você tem que adiantar os meias, entrar nos buracos entre zagueiro e lateral para poder eles terem que marcar e vai sobrar espaço para os volantes, para o zagueiro encontrar a jogada, abrir em cima do Roger sozinho, em cima do Fábio sozinho, em cima do Wagner sozinho, do Fábio, e aí a jogada começa a fluir. Então eles criaram essa situação que a gente treina isso aí. Nós temos treinado. E eu acho que nós estamos evoluindo e eu acho que hoje foi caracterizado o goleiro deles, trabalhou bastante, ele está lá para isso, né? Vamos pensar agora, sair da Copa do Brasil, pensar no jogo do Atlético, que é outro jogo difícil, ver quem está recuperado, né, bem recuperado, porque a gente precisa estar de jogadores inteiros para esse jogo aí, que vai ser um jogo também que vai solicitar muita parte física. Eu acho que... Acabou. Vai ter que contratar, né? Se você quer jogador... Tem mais do Lucha? Tem, mas é sobre o Luan. Tá, então a gente fala de Luan, depois a gente bota o Lucha falando do Luan. Então ele termina aí falando que quer jogador inteiro, né? Que a gente vai ter que contratar um plantel inteiro. Porque jogador inteiro no Corinthians vai ser difícil, né? Tirando a molecada, vai ser difícil você ter jogador inteiro. Mas é impressionante, assim, Odava, como o discurso hoje de fracassado. E aí é o que a gente fala, né? Sobre essa doença instalada no Corinthians, Fernandinha. Como o Corinthians conseguiu criar uma doença que ela vem de dentro pra fora, mas ela vem pegando todo mundo. Então o cara que já chegou o Rojas, esse cara vai se afundar lá dentro. E quando é que ele vai... Não é que estreia, né? Quando é que vai ser apresentado? O problema era transferban. Certo? Sim. E falou que nesses últimos dias o Corinthians gastou 17 milhões pra se livrar do transferban. Provavelmente por isso que anunciaram o Rojas ainda. Pois é. Então tava tudo em torno desse transferban, que inclusive o senhor Duílio foi em programa de televisão e falou que ia acertar. Não, e ele tratou isso como um problema muito fácil de se resolver. Não, logo a gente acerta. Vamos ver quando é que entra o Rojas. Mas é mais um caso, Odava, como foi o Fausto, como são caras que jogam mais bola, que chegam. E aí é por isso que eu tiro o chapéu pro Calvo. Porque o Calvo é impenetrável. O Calvo, ele olhou pra doença assim, ó, ele colocou a máscara. Eu fui jogar de máscara aqui nesse clube, cara. Porque o fracasso não pegou ele. É o único que bota a bola debaixo do braço, entra na arca e bota os animalzinhos na gaiola. Então, aí as situações no momento. O Flamengo não. O Corinthians pega o Galo agora. O Corinthians ganhou do Galo lá, Copa do Brasil, não sei o que e tal, beleza, mas a gente sabe que não é todo dia que isso vai acontecer, claro, né? É o Galo em Minas, né? Ou seja, sempre mais complicado porque o Matheus não tá aqui porque tá lá, inclusive. Porque foi pra lá, e provavelmente ele vai ver o jogo lá, né? E assim, apesar do Galo também não tá bem, tá num momento ruim, a gente sabe que é um time melhor. E o que tá rolando, né, nas informações aí... Infos vazadas? Que se o Corinthians perder, o Lucha está demitido. Que Deus te ouça e que Deus confirme esse rumor. Putz, eu vou contra você. Calma. Será que não é melhor esperar a volta da Copa do Brasil pra demitir ele? Porque, né, falou que se o Corinthians passar do América, são 9 milhões de reais, que é o dobro, na verdade é a mesma quantidade que já ganhou até agora. Então, assim, se parasse por aí, seriam 18 milhões aí pra conta e tal, e avançaria de fase. Então, assim... Então, aí a gente tem dois cenários, tá? Se o Luxemburgo... Eu acho que ele, assim... Eu gostaria que já caísse. Tá. Eu acho que vai cair depois do jogo mesmo da Copa do Brasil, tá? Okay. Eu acho que não cai antes disso. O Luxemburgo, cara, a gente, por exemplo, teve a polêmica do Cuca aí, não é? O Cuca poderia ter dado errado também depois, né? Ia classificar a gente lá naquele jogo, poderia ter dado merda, né? Só que, cara, às vezes, Odava, o clima é tão merda que a saída do cara muda o ambiente. Com certeza. Rogério Ceni mostrou isso no São Paulo, certo? Mas eu não acho que o Luxemburgo tenha deixa o clima pesado no Corinthians. Não, eu não acho. Eu acho só que ele desorganiza o time, que às vezes é pior. E vai vir quem quiser. Mas o meu ponto é esse, tipo assim, eu não gosto do trabalho do Lucha. Eu acho que... Eu não vejo também uma perspectiva de melhora, só que eu também não acho que esse é o momento do Corinthians trocar de técnico. Eu acho que o Corinthians já perdeu todas, já esgotou todas as possibilidades. Você não queria o Lázaro de troca de volta? de... Prefere, mas falando papo reto agora, preferiu o Lázaro de volta do que o Lucha? Preferiu o Lázaro de volta.
Meu Deus. Pelo menos Porque tá bom, né? o próprio Roger Guedes falou isso, tipo, falou que no início do ano tava... É zoeira, Fernandinho. Tava não queria, não. menos- Só queria ver a sua cara. Mas o Roger Guedes falou isso, pô. Falou que no início do ano tava menos organizado, Não pô. queria, não. O Lázaro também, minha Tu queria o Roger Machado, então? Não. E aí, Então, esse é meu, cara, aí esse é o meu ponto ponto. é, ó, o ponto Eu acho que ele esgotou todas as Que é o maionese. possibilidades. Eu vou te explicar. Prefere o maionese Eu vou ou te luxo? explicar. Não, eu vou te explicar. É porque a gente vai se limitar só a técnicos brasileiros. A gente tem técnicos no futebol sul-americano que podem chegar. E aí é o seguinte: Pikachechi? o Pikachechi. Tem técnicos que não deram certo aqui e sumiram. Miguel Ângelo Miguel Ramírez. Ramírez. Sim. Enfim, técnico por aí tem, cara. Argentino, Cacique peruano, Medina. equatoriano. Mas seja será lá que é o que você momento quiser. pra pegar um o ponto peruano, equatoriano? Mas o ponto é, Caio, aí entra mais um problema do Corinthians. Se você dentro do seu clube não tem um departamento trabalhando fortemente no mercado Com certeza não em tem. busca de profissionais, justamente para casos como esse, fecha. Com certeza não tem. E aí é o ponto. A gente pode aqui dar vários nomes, eu poderia fazer lista aqui. Só que esse não é meu trabalho. Manda o Pix pra mim que eu faço, Pô, porra. eu esqueci o nome Mas dele, é isso cara. aí. O Futirinhas, O bagulho é que o veio seguinte. aqui, ele é Santos, ele fez, maluco. Ele fez um vídeo assim, ó. 65 jogadores pro Santos que pode contratar. Fiz o trabalho pra vocês. É aqui. isso aí. E recebeu o quê? Porra nenhuma. Entende? Então, cara, é foda, porque é mais uma cobrança que tem que ter em cima. E esse é o ponto. Não é a torcida que tem que ficar dando nome de treinador, Dava. Não faz sentido nenhum. Uma coisa é, porra. O Goldo, ele foi naquela entrevista e falou, pô, se vocês souberem aí um camisa 10 aí bom pra contratar, me fala aí. Aí é fácil. Mas ser hoje o presidente. Corinthians é Não, isso. aí no Corinthians- Hoje o Corinthians só ouve a torcida. Exato, aí o Corinthians é isso, é presidente pedindo dica, professor chegando e falando, não, mas a torcida quer, então ninguém quer responsabilidade nesse clube, entendeu? Então é isso, se for pra ficar aqui trabalhando pro Corinthians, me entrega aí, me dá um trampinho aí no Corinthians, aí eu vou. Mas, caralho. Cross, o problema, tipo assim, tem nomes fora que eu concordo, mas tem alguns nomes, você falou, tipo, de trazer peruano, colombiano. O problema, eu falei isso pro Dava, eu não acho que o Corinthians tem mais a possibilidade de fazer testes. Eu acho que ele trouxe, tipo, por exemplo, o Carpini. O Carpini tá super bem. Só que ele já testou Silvinho, já testou Evita. Lázaro. Então, colocar algum técnico que não tá Verde, assim, consolidado, Verde não agora, pode, verde, né? exato. Verde não que, pode, tipo, não dá certo mesmo. ainda tem perspectiva pra crescer, é facada, porque ele vai sair muito fácil. Mas então, o Lucha não chega a ser uma aposta, mas o Lucha, ele já é um alvo que fracassou. E aí a gente tem dois poréns. Trocar de técnico e apostar, ou continuar com algo que já é fracassado. E eu concordo com você, o problema desse time tá longe de ser o Luxemburgo. Longe. Eu A gente concordo. sabe que o A gente Luxemburgo sabe é só um escudo O Luxemburgo do ele é um Igor. escudo e o Luxemburgo com um time razoável, Dava, ele faria um trabalho razoável. É que a gente fica puto com o Luxemburgo, por quê? Porque o Luxemburgo não é esse cara aí que ele tá no Corinthians. A gente sabe, o Luxemburgo tá sendo doutrinado dentro do Corinthians. Essa é a verdade, não é esse cara aí. O Luxemburgo com o time... O Luxemburgo fez aquele jogo contra o Flamengo de 4x4. 4x4. Pô. Com o Vasco, aquela com coisa o- horrorosa. Como é que é o atacante? Ribamar. Sabe? Ele sabe treinar os times. Por quê? Porque ele consegue ser esse cara que ele sempre foi em outros clubes. No Corinthians ele não tá sendo. No Palmeiras ele foi o Luxemburgo. No Palmeiras, agora, recente. No Corinthians ele não é. Ele é um cara... O jeito de falar dele tá diferente, cara. Eu acho que, tipo, a melhor É louco alternativa isso. É seria louco. a gente ver esse Lucha. A gente vê o Lucha tirando o Gil, a gente vê o Lucha tirando... Só que a gente precisa ver isso. E olha só, Fernandinha, a gente estaria do lado dele se ele estivesse fazendo isso. Ninguém estaria batendo no Luxemburgo. Porque a gente vai estar vendo que, ó, o cara tirou os medalhão, o cara tá mudando o time, ele tá tentando, só que nem ele não tá tentando, Dal. Ele pega Gil, Azeitona, Fábio Santos e... Não, Fagner. O Gil e Azeitona são o mesmo cara. O Gil, o Fábio Santos e o Fagner, coloca os medalhão, fecha lá. A mesma zaga de 50 anos. Essas são intocáveis. E do meio pra frente ele começa a fazer as alterações. Mata o Roger Guedes, ou seja, ele não faz o que a gente espera que ele faça, sabe? Que é ter aquele pulso do Luxemburgo. Não tem, é um cara que hoje fala manso, fala calmo. Tem alguma coisa, Dava, dentro do Corinthians que, assim, beira o filme de terror, cara. Alguma coisa bizarra que acontece ali dentro que acaba com as pessoas. Eu não sei o que é.